Samuel, e para esse jogo de amanhã contra o Cuiabá, né? O Gabriel Moraes trouxe aqui a lista de relacionados, novidades, inclusive essa garotada, a situação do Arthur Viana, enfim, o que você está esperando, projetando sobre o time. Boa noite, Samuel. Pois é, Léo. Boa noite para quem nos acompanha aqui em O Tempo Esportes. Uma pena, né? O Arthur ainda não conseguiu voltar. Importante dizer que ele não teve nova lesão. E sim, não se sentiu 100% para o retorno total às atividades. Então, na hora ali de definição do time, ontem e hoje, ele acabou fazendo trabalhos específicos e, por isso, não foi relacionado para este duelo. Gostei de ver o jovem Arthur Viana sendo relacionado e os outros aí é porque a janela ainda não foi aberta, né? O Papagaio tem negociação para deixar o Cruzeiro. O Machado tem negociação para deixar o Cruzeiro, mas como tem essas ausências, aí o Arthur tá fora, eu deixaria o João Pedro na lista. Acho que ele foi até acionado no último jogo, né? E agora, por opção, já fica fora dos convocados. E uma pena o Josepher ter tido a entorse, porque ele estaria com certeza na vaga do Machado, que dificilmente vai ficar na metade do ano agora, quando a janela for aberta. Então, são algumas das movimentações que ainda vão acontecer no Cruzeiro, mas enquanto a janela estiver fechada, é fato também que esses atletas estão treinando no dia a dia e à disposição do técnico Fernando Seabra. Acho que com isso o time está pronto, apenas o Kaique como novidade na vaga do Marlon, e que o Kaique possa ter aí uma boa partida, né? Ele que tem muito potencial, todo mundo sabe, e agora tem a chance de ser titular, já que o Marlon cumpre suspensão nesse jogo diante do Cuiabá. Diante de um técnico que o conhece bem, o Fernando Seabra, né? Um treinador que conhece bem a base do Cruzeiro e, claro, também o Kaique. Agora, ô Lélio, o Samuel também falou sobre essa baixa ainda do Arthur Gomes, né? Não foi relacionado para a partida. É um jogador que o Cruzeiro acho que está sofrendo demais, né? Com a falta. Não necessariamente do Arthur, assim, é que eu já falei outras vezes. O Arthur, às vezes, ele é um pouco questionado, não é o melhor jogador do Cruzeiro, mas não tem um concorrente à altura. Então, nesse momento, é o ataque que tá pegando mais, hein, Metralha? Não, mas pelo lado esquerdo, o Barreal, né, fez com que ele mudasse de posição. Hoje o Barreal, eu acho que é titular. E aí, o Seabra arrumou um lugarzinho para ele no lado direito. E ele funcionou bem com o William naquele jogo contra a La Calera. Então, a gente esperava vê-lo amanhã contra o Cuiabá e, de repente, ele não se sentiu ainda confiante para voltar aos gramados. Então, certamente, vai estar o Gabriel Veron. Mas o Arthur Gomes, ele é um jogador rápido, né? Ele é um jogador rápido e daquele chamado 1 contra 1. É o jogador driblador, só para simplificar. Então, ele acaba fazendo muita falta. Mesmo que ele não seja o suprassumo, ele é um jogador importante no elenco do Cruzeiro. Pelo menos eu avalio dessa forma. Aqui o Léo Castro está dizendo que Machado é regular e cruzeirense. O Marcelo Nascimento perguntando se Cifuentes com seleção equatoriana, né? O Rickson Leandro está dizendo que o Cruzeiro está contratando bem. O Gustavo Pereira está falando que o Machado é bom para o grupo, viu, Gabriel? Uai, aí foi uma questão de opinião, né? Ô, Léo, aproveitando aí, ó, sobre esse jogo do Cuiabá amanhã, o Samuel Venâncio, que gosta de postar lá no Twitter dele, tá sempre ali de olho na quantidade de ingressos disponíveis, os setores. Acabei de olhar aqui, ó, a última parcial que o Cruzeiro divulgou ontem foi de mais de 20 mil ingressos vendidos, mas ainda há bastantes lugares disponíveis, o Cruzeiro ainda não abriu todos os setores, mas, por exemplo, a torcida gosta bastante aqui do amarelo, disponibilizou aqui agora alguns ingressos para o amarelo superior e também para o amarelo inferior, e o laranja inferior também está disponível, muitas cadeiras disponíveis para compra. E falando também sobre Campeonato Brasileiro, venda de ingressos, o Cruzeiro abriu hoje a venda de ingressos para o duelo diante do Fluminense, que será na próxima quarta-feira, dia 19, às 9h30 da noite no Mineirão. A venda de ingressos corre aí para os sócios torcedores, né, que são prioridade, mas a venda geral de ingressos, para quem não é sócio, acontece a partir de amanhã à tarde, ali pelo site ingresso.cruzeiro.com.br, Léo.
Agora 6:06. Samuel, há pouco a gente estava falando aqui sobre esse boato de Gabriel Lima, falaram de nome de Sérgio Rodrigues, também algo mais de rede social, a gente já conversou com o Cruzeiro, que não tem nada disso, o próprio Bruno Faleiro falou aqui há pouco. Tá sabendo alguma coisa de bastidor, movimentação do Cruzeiro com esta SAF do Pedrinho? Agora a gente tem falado muito sobre o mercado de jogadores, né? O Cruzeiro está atento aí no próximo dia 10 de julho. Mas sobre essa movimentação de diretoria, você está projetando, prevendo, sabe, de mais mudanças aí por vir, Samuel? Pois é a informação do momento, né? Que o Gabriel Lima deve ficar até a condução de todo o processo, a venda ser concluída, porque ainda tem etapa do CAD, né? Para que seja oficializada realmente a venda do Ronaldo para o Pedro Lourenço. E é uma saída que vai acontecer depois deste processo. Outros diretores, cargos maiores de confiança que estavam na gestão do Ronaldo, também devem deixar o Cruzeiro, que é uma tendência, até porque o Pedro Lourenço agora, ele como dono, vai colocar as pessoas que ele tem a confiança, porque agora é o Pedro que responde por todas as coisas, né? Não só pelas situações positivas, mas, por exemplo, o pagamento de dívidas, as receitas incrementais, aí, o aporte que o Ronaldo se comprometeu a fazer, o Pedro herdou isso, né, na compra das ações da SAF. Então, é o dinheiro dele, ele vai colocar pessoas ali que ele confia e, a partir disso, a gente pode avaliar, né, o trabalho de cada um. Todo mundo tem acompanhado aí estas mudanças. O departamento de futebol foi o primeiro, porque isso o Pedro já tinha deixado muito claro desde antes. Mas vamos ver quem ele vai colocar no lugar, ou se vai colocar no lugar, né? Porque às vezes um cargo ou outro você pode ter uma outra pessoa em outra função. Então vamos acompanhar, mas a expectativa sim é de que mais mudanças possam acontecer nessa parte administrativa também do Cruzeiro. O que é importante, isso eu acho que o torcedor nunca mais terá uma preocupação, é as contas seguirem sendo honradas, o pagamento da RJ em dia como está, nenhum problema mais de FIFA, de salário atrasado e o principal, que é um time competitivo com investimentos. Acho que a partir daí a gente fica acompanhando o que essas pessoas novas vão entregar no dia a dia na parte administrativa do Cruzeiro. Agora 6:09, antes de fechar com o Gabriel e o Samuel sobre o Cruzeiro, falar rapidamente aqui sobre o Cuiabá, o adversário de amanhã às 7 horas da noite no Mineirão. O Cuiabá que vem de uma boa vitória, a primeira inclusive no Campeonato Brasileiro. Foi um jogo adiado no último domingo, válido pela 6ª rodada da competição. Fora de casa, o Cuiabá fez 5-2 no Criciúma. Para o confronto de amanhã, o técnico português, o Petit, ele teve uma baixa. O lateral direito, Matheus Alexandre, suspenso pelo 3º cartão amarelo, não veio para Belo Horizonte. Nem o meia Lucas Fernandes e o volante Felipe Augusto, que ainda estão em reta final de recuperação. Além disso, tem também a situação do zagueiro Gabriel, com alergia, e o atacante Derek Lacerda, com entorse no joelho. Lembrando que o Daverson foi reintegrado ao elenco, depois de ser afastado pelo presidente do clube, porque estaria palavrado com outro time, mas foi reintegrado agora pelo Cuiabá, só que nem no jogo passado ele fez parte e nem nesse agora contra o Cruzeiro, ele também não faz parte da delegação, ainda está recuperando melhor a forma física. O técnico Petit, português, técnico da equipe do Cuiabá, ele nasceu na França, mas é português. Ele falou sobre esse jogo de amanhã e diz que o Cuiabá deve manter contra o Cruzeiro a mesma atitude que teve contra o Criciúma. Eu acho que o Brasileirão, e indo ao encontro da pergunta anterior, é um campeonato exigente, tu tanto podes perder em casa como a seguir podes ir ganhar fora. As equipas são muito equilibradas, muitas equipas também que lutam pelo título. Nós sabemos a qualidade do Cruzeiro, respeitamos o Cruzeiro, mas também confiamos muito naquilo que é o nosso processo, acreditamos naquilo que estamos a construir, e esta vitória também dá-nos ânimo, mas também dá-nos responsabilidade para irmos fazer um jogo competente e com a mesma ambição, a mesma atitude e os comportamentos ser iguais. Lembrando, né, Gabriel, que o Cruzeiro ainda não venceu o Cuiabá na história, embora de poucos jogos, né? 4 apenas. Exatamente, Léo. São 4 partidas. Foram 2 0-0 e 2 1-0 para o Cuiabá. O último aí
teve um 0x0 que foi na Arena Pantanal no segundo turno do Campeonato Brasileiro do ano passado, e também teve também no ano passado, aquele 1x0 lá na Arena do Jacaré. Estávamos lá, né, Léo Campos? É verdade. Que noite. O primeiro jogo, né, de Cruzeiro e Cuiabá no Mineirão, Samuel, e dá pra dizer que esse retrospecto negativo fica também na responsabilidade do calvário que o Cruzeiro viveu em 2020. Ali tivemos os primeiros confrontos entre os dois times, né? Talvez, né? Metade, porque ano passado foram 2 jogos, né? 2 em 2020 e 2 no ano passado. Então a derrota em Sete Lagoas, gol do Daverson, e um 0x0 lá na Arena Pantanal. E quase que o Daverson faça um gol também no finalzinho. Um lance até que o Matheus Pereira vacilou, ele estava voltando daquela lesão. Mas foram jogos ruins do Cruzeiro. Que a história seja diferente nesta quinta-feira, porque o Cruzeiro precisa muito já buscar a reabilitação imediatamente depois da derrota lá para o São Paulo na última rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Boa, Samuel. Algo mais para a gente fechar? Até amanhã. É isso, é só aguardar aí as movimentações de mercado, né? Quando o Matheus Pereira vai definitivamente assinar o contrato. Mas eu acho que a principal notícia é ele relacionado, indo para o jogo, acabando com qualquer especulação de mercado nacional, de transferência. É questão de tempo aí, no tempo dele, assinar esse contrato e garantir a permanência aí no Cruzeiro. Valeu, abraço, Samuel. Valeu, um abraço, tamo junto.